Olá, 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 olá. Ih, Thalita, acho que o pessoal me deixou sozinho aqui, hein? Não sei. Confere. Isso, coloca. Já tá nele. Deixa só nele. Graça e paz, irmãos. Muito boa noite. E aí? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? A galera tá entrando, Ana Luísa, Carmen, Giovana, Miriam já tá aí. Tá me ouvindo bem, gente? Alguém pode falar se tá me ouvindo bem, se tá tranquilo? A gente conferir esse áudio. Dilane, Giovana, Simone, Noel, Pastor, 6 pessoas. Tudo bom, Giovana? Tudo certo? Miriam, tá ótimo. Então tá dando pra ouvir, Pastor? Beleza. Muito bom, isso aí. Queridos, boa noite a todos, a graça e a paz. É muito bom receber vocês aqui em casa novamente, né? Hoje a gente fazendo a live aqui no perfil da igreja. Thalita já trouxe aquele dia uma mensagem muito abençoada, né? Chorou bastante, fez muita gente chorar do outro lado, que eu sei. Eu vou tentar chorar menos, tá? Prometo. Mas a gente acaba pegando um pouco, né? Quando vive muito tempo junto. E que bom, que alegria poder ver todo mundo, né? A gente sabe que é necessário nesse momento fazer os cultos dessa forma. Momento difícil, um pouco mais delicado, mas a gente entende. E mais importante, temos Deus conosco, né? Amém? Então, vamos começar com uma música, um momento de louvor. Thalita tá aqui hoje me auxiliando, minha produtora. Então, começar. Parece? Nós vamos declarar juntos que nós ansiamos, nós queremos estar na presença do Senhor, que é o melhor lugar onde nós podemos estar, e nós queremos buscar isso realmente, né? Estar em segurança, viver tudo que Ele tem para nós, ouvir o que Ele tem a nos dizer. É um lugar onde nós somos perdoados, é um lugar onde nós somos fortalecidos, é um lugar onde nós podemos realmente viver a paz do Senhor. Então vamos declarar que nós nos rendemos ao agir de Deus e que ansiamos estar na presença do Senhor em todos os momentos. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir.
tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Tua presença, Senhor, em tua presença. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós realmente ansiamos, precisamos do Senhor conosco, ó Deus. Queremos estar na tua presença. Não queremos abrir mão por um só instante, ó Deus, da tua presença. Queremos te sentir, queremos te ouvir, ó Pai. Queremos sentir o seu amor, ó Deus, ouvir a tua voz. E declaramos, ó Pai, que o Senhor é Deus das nossas vidas, é o mais importante. Nós precisamos, nós dependemos de ti, ó Deus. Em nome de Jesus, coloco a vida do Felipe diante do Senhor, que realmente, ó Pai, seja agir do Senhor na vida dele, seja o poder do Senhor na vida dele, ó Pai. Fica conosco, Senhor, abençoa cada pessoa no seu lar nesse momento, ó Pai. Nós oramos a Ti, Te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só ajustar a câmera aqui, amados. Que bom, né? Estar na presença do nosso Senhor. Acho que a canção escolhida é tudo pra gente nesse momento, né? De dificuldade, de pandemia. Que a gente possa estar sempre na presença do nosso Deus. Bom, foi entrando um monte de gente aí, né, enquanto a gente tocou, então, quem não ouviu o começo, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, e falar que é muito importante, né, tá aqui refletindo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Aceitei um desafio do pastor Erlon, que foi feito no último sábado, durante os nossos encontros com a Edilane, né, da escola dominical. O pastor fez aquele desafio ao vivo, né, pastor, que é difícil de recusar, brincadeira, né? E eu aceitei e vamos lá, né? Acho que se tudo correr como planejado, na quarta-feira teremos outra surpresa aqui,
uma pessoa que ainda não deu as caras, mas que também vai compartilhar um pouquinho da experiência dela conosco. Como é que vocês estão? Estão bem? Tudo certo? Durante a pandemia, ficando em casa, usando máscara? Use máscara, não se esqueça. Então, vamos ler a palavra, amados? Eu separei um texto aqui pra gente compartilhar hoje, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 5. A gente vai conversar um pouquinho, né? Então, se tiver com a Bíblia do celular, é bem fácil de achar, Daniel. Se tiver na Bíblia de papel, talvez alguns possam achar mais difícil. Quando eu li aqui na Bíblia Thalita, eu perguntei para ela se tinha Daniel mesmo aqui, quando eu achei. Mas depois eu achei e tudo certo. Todo mundo já achou? Produção, por favor, compartilhe aí nos comentários o texto. A Neni tá bem, graças a Deus, muito bom. A Thalita vai jogar aí nos comentários também, pra quem ver depois. O pastor já colocou, o pastor tá sagaz. Daniel 6, de 1 a 5. Vamos ler? Acompanhe comigo, por favor. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém, amados? Vamos ter um momento de oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra, para ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Tudo que seja falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que possa encher os nossos corações de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a história de Daniel é muito conhecida, né? Acho que desde quem frequenta a igreja há muito tempo, desde a escola dominical, é uma das primeiras histórias que a gente lembra de ouvir, de Daniel na cova dos leões. Mas, antes da gente ir direto ao ponto, né, finalizar, vamos contextualizar um pouquinho, né, como Daniel estava na Babilônia naquela época, depois que o rei Nabucodonosor sitiou e tomou a cidade de Judá. Ele pediu que os jovens e as principais famílias, né, das cidades fossem apresentados em serviço ao rei. Jovens que fossem cultos, que dominassem vários conhecimentos, estivessem bem de aparência física. E Daniel foi escolhido ali para se juntar a esse grupo. Mas mesmo saindo de onde vivia, né, da sua família, do convívio com os amigos, Daniel nunca se esqueceu em que ele acreditava. Ele sempre foi um cara de muita convicção. No episódio anterior a esse, né, a gente lembra que o rei disponibilizou o manjar, né, todo tipo de comida para esses jovens se apresentarem em 3 anos. Imagina comigo um dono de restaurante chega para você, oferece, você vai ter acesso a todo o buffet, do bom e do melhor, vai ter churrasco, vai ter frutos do mar, vai ter japonês, vai ter tudo que você quiser. E Daniel respondeu: não, obrigado, eu vou comer rúcula e brócolis mesmo. Acho que as pessoas olharam para Daniel, né? Não é possível que esse cara tá falando isso. Falou com o cozinheiro que ia comer salada, que não queria se contaminar dos manjares do rei. Na época, o cozinheiro até ficou meio assim, né? Mas Daniel, minha responsabilidade, se você se apresentar ao rei e estiver abaixo dos outros. Daniel propôs um teste e 10 dias depois, a forma física dele, a forma saudável, era muito melhor do que a de todos os outros jovens escolhidos. Ou seja, Daniel, desde quando foi para a Babilônia, ele não se envergonhou, não se escondeu do seu posicionamento como cristão. Pelo contrário, ele sempre lembrou que ele tinha um Deus em quem ele podia confiar. E chegando mais no texto mesmo, Daniel começou a ter uma trajetória de sucesso na Babilônia, né, de reconhecimento, de grandes feitos.
até de ser reconhecido pelo rei. E lógico que ele provocou inveja em alguns, né? Porque o rei falou, olha, Daniel é melhor que os governadores, que os ministros, vai comandar todo o reino abaixo de mim. E provocou inveja em alguns. E nessa hora, esses invejosos pensaram em incriminar Daniel. E eles procuraram e falharam, porque Daniel não tinha nada a ser incriminado. Né? De acordo com o texto, repetindo aqui uma peça-chave desse texto, Daniel era fiel, não era desonesto, nem negligente. Ou seja, Daniel tinha uma conduta acima do esperado. Não tinha nada contra ele. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse. Se nós temos essa conduta como cristão, mesmo em tempos difíceis, né, como hoje, lá Daniel estava longe de casa, longe da sua cultura, longe, né, do que ele acreditava, com tradições e religiões diferentes, costumes diferentes, mas ainda assim Daniel não abriu mão de Deus, não abriu mão da sua convicção. E olha que exemplo maravilhoso, né? Daniel nunca deixou de ser servo, mesmo em tempos difíceis. E trazendo um pouquinho para a nossa realidade hoje, a gente está em tempos difíceis, né, por conta da pandemia, é uma doença nova, os médicos, os cientistas ainda estudam, né? Esses dias eu estava conversando com Thalita, já tem 3 meses e 10 dias que a gente está trabalhando de casa, que a gente mal sai, né, apenas para supermercado, para farmácia. Ou seja, nós estamos em tempos difíceis também para nós. Mas, mesmo assim, quando formos cobrados, que o nosso posicionamento seja de cristão, que seja de servo, seja de lembrar que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Ainda mais hoje que a gente acaba sendo tão cobrado para se posicionar, né? Seja por manter as medidas de distanciamento, ter que sair para fazer a economia girar. O Brasil está sempre tão polarizado entre opiniões, mas que antes que a gente possa dar a nossa opinião, que a gente possa dar o nosso testemunho de servo. Assim como Daniel fez. Ele deu testemunho como servo do Senhor, tinha uma conduta irrepreensível e não pôde ser acusado pelos seus inimigos, né? Então, acho que isso é um exemplo muito legal que a gente aprende com Daniel. E olha só que coisa curiosa. Os acusadores de Daniel perceberam que a única forma de ele ser contestado, de você chegar em Daniel de alguma forma, era colocar um decreto em que Daniel e qualquer outra pessoa do reino da Babilônia seria proibido de orar e adorar ao seu Deus, que teria apenas que fazer orações ao rei. E foi justamente esse o limite que não deu mais para Daniel. Isso por quê? Porque ele tinha convicção da sua fé. Né? Ele respeitava as leis humanas até onde não precisasse desrespeitar a sua fé, onde desmerecesse o seu Deus. E será que a gente está disposto a isso também, sabe? Na hora que fomos confrontados, de eu bater o pé, isso eu não vou fazer, porque não é o que meu Deus quer para mim. Porque isso não condiz com o Deus que eu sirvo. Ou talvez eu possa esconder a minha fé aqui para passar esse momento, né? E depois eu volto, Deus, está tudo bem. Ou eu posso me manter fiel, né, aos meus princípios, em meio a todas as dificuldades, em meio aos problemas. Porque Daniel sempre confiou em Deus, porque no tempo de dificuldade, o nosso socorro vem do Senhor. O que supre as nossas dificuldades, o que consola as nossas dores, é o Espírito Santo de Deus, sabe? É onde a gente busca o nosso refúgio, né? Então, Daniel não se intimidou com a acusação daqueles homens e continuou adorando o seu Deus. E o final da história de Daniel a gente sabe muito bem. Ele foi para a cova dos leões, a noite passou, o rei foi lá no outro dia, chamou pelo nome e ele respondeu, porque os anjos fecharam a boca dos leões. Porque Deus não abandonou Daniel. Porque Deus esteve presente com ele, honrando a fé de Daniel, mesmo em meio aos momentos difíceis. Sabe? E é isso que Deus tem para nós. A segurança. Porque a gente está dentro de casa, a gente fica preocupado com amanhã, a gente vê dificuldades financeiras se aproximando das pessoas. Hoje, praticamente todo mundo
conhece alguém que adquiriu Covid, alguém que está com dificuldade em algum tom, e a gente fica preocupado com o amanhã, mas a gente pode lembrar que o amanhã pertence a Deus. E nesse texto, lembrar que Daniel, longe de casa, longe de tudo, que ele não esmureceu, tinha tudo, né, cara, para sentir as dificuldades, para achar que não dava mais, para achar que ia falecer numa cova cheia de leões, mas Deus honrou Daniel, porque Daniel também foi fiel a Deus. E eu acho que é isso que Deus busca de nós nesse momento. Deus busca essa fidelidade, sabe, queridos? Que a gente possa ter posicionamento de servo e confiar em Deus. No Salmo 121, no versículo 4, é uma palavra muito forte que eu gosto muito, que na minha tradução diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Outras traduções dizem que o guarda de Israel não dorme. E olha que coisa maravilhosa a gente saber que Deus está nos guardando, mesmo em meio às dificuldades. E outra coisa peculiar desse texto, não está falando que Deus guarda quando você sai de casa, quando você vai para o trabalho. Não é em parte quando você está na faculdade, ou seja, por onde a gente ande, sabe? Mas fala que Deus guarda em todo o tempo, em todos os lugares. No versículo 7 está escrito que o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida em todo momento. Amém, amados? Então, acho que não existe promessa maior do que essa de sermos guardados. Hoje, no nosso tempo de escola dominical, Edilane até pontuou isso, né, de como é bom saber que temos Deus nos guardando. E isso é maravilhoso. A gente poder dar esse testemunho, a gente poder se posicionar como cristão em meio a tanta coisa difícil, a tanta coisa que a gente vê que a gente não gostaria de ver, mas de lembrar que a gente tem um Deus que está conosco, que a gente pode ser fiel, que a gente não deve abrir mão da nossa fé, saber que o Senhor Deus nos guarda, que o guarda de Israel não dorme. Então, eu acho que essa é a palavra que o Senhor Deus nos lembra hoje, sabe? Às vezes a gente não vê uma esperança, né? Acha que as coisas estão difíceis. Hoje até tivemos algumas notícias, né, relacionadas a vacinas que estão mais próximas, né, alguns tratamentos, enfim, já faz tanto tempo, né? Quem ousaria imaginar no início do ano que ficaríamos sem nos ver, né? Aqui em casa a gente fala que tem muita saudade de ver todos, de tudo, mas mais saudade ainda do momento de comunhão, de estar na igreja orando e louvando juntos. Sabemos que um dia vai voltar, né? A gente vê os exemplos pelo mundo, as coisas pouco a pouco vão se normalizando. Talvez voltemos diferentes, né? Com máscara, não tão perto. Não sei se a gente vai mais poder tocar aquela música, sair cumprimentando todo mundo, abraçar pelo menos por um tempo, né? Até a vacina. Mas é bom demais saber que nesse tempo a gente tem um Deus que é conosco. A gente tem um guarda que toma conta de nós, e que nesse momento de dificuldade, né, que a gente possa firmar os nossos pés na rocha que é Cristo, lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que é claro, devemos confiar nos médicos, nos cientistas, né, nos tratamentos, mas que o médico dos médicos é aquele que está acima dos céus, é aquele que nos guarda, e ele nos protege, e ele não vai nos desamparar em nenhum momento. Assim como ele fez com Daniel, lá quando tudo parecia perdido, né, a conduta de Daniel foi honrada. Mais importante até do que o final é lembrar o processo que levou Daniel a isso, que todas as dificuldades estavam apresentadas, só que com Deus ele foi mais forte, porque é isso, né? Sozinhos nós somos fracos, mas a gente tem tanto costume, né, de achar que o controle tem que ficar com a gente, né? Eu sou senhor da minha vida, eu faço isso, eu faço aquilo, e parece que nas dificuldades que a gente lembra de Deus. Então que a gente possa lembrar de Deus por todo o percurso, durante toda a nossa trajetória,
e sempre agradecer por Deus ser conosco. Amém? Vamos ter mais um momento de oração? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Que o exemplo de Daniel, ó Deus, mesmo de antigamente, possa valer hoje para nós, ó Deus. Que tenhamos uma conduta de servos, de cristãos, ó Deus. Que nosso posicionamento em meio às dificuldades seja sempre de lembrar do Senhor, ó Deus. Porque sabemos que temos um Deus que nos honra, um Deus que nos guarda, um Deus que protege, um Deus que não dorme, ó Deus. Que em todos os momentos estará conosco. Muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoe a tua igreja, ó Deus, seja com todos. Tu conhece cada coração, cada dificuldade. Fortaleça-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Então vamos lá. E aí, produção? Thalita tá me dando uma listinha aqui, tá vendo? Quem acompanhou a live conosco, esse sabadão, vamos lá. Miriam, Paulo, saudade de vocês, um abraço. Só falo com o Paulo uma vez no mês, tem que mudar isso, só pra falar que mandei o dízimo. Não é, Paulo? Edilaine, Ana Luísa, pastor, uma bênção ter vocês nas nossas vidas. Giovana, um abraço. Sheila, Vinícius, Betina. Torre Betina aí, ó. Betina, sim. Noel, Simone, Kátia, Leni, Alexandre. Miss Lene, lá de São Mateus, um abraço pra igreja de São Mateus. Igreja que mora nos nossos corações aqui, né, Thalita? Por que será? Pedro, Natália, Sônia, Daniel, Carol, Dona Alba, Silvia Dias, grande abraço. Rosângela Inalda aqui com a gente. E minha família aqui é Mariana, da CN, Lapa, vó. Vovó, tá vendo, mãe? Manda um beijo pra minha avó. Gente, minha avó tá muito conectada, você tem que ver. Dá até orgulho. Thalita falou aqui que não conseguiu ver todos, tá? Mas sintam-se, é claro, todos abraçados. Como o pastor costuma dizer também, quem for ver esse vídeo depois também, sinta-se abraçado. E, claro, Dona Albina, seu Galvão, lá em São Mateus, grande beijo. A gente tá com muitas saudades. Tá difícil segurar a Thalita aqui em Vitória, tá? Qualquer hora vai pegar o carro e vai chegar aí. Né? Acho que é bom lembrar também que amanhã temos nossa programação, não é isso? Às 9 horas, Alexandrinha e Leni fazem a escola dominical, um momento abençoado aí pela manhã. E à noite, Pastor Erlon, Edilane, Natália, Pedro trazem um culto e mais uma palavra abençoada pra gente. Gente, muita alegria mesmo dividir esse momento com vocês. Acho que estamos com saudade de todo mundo. E acho que é isso, né? Vamos tocar? Alguns versos, tá? Só, gente. Como eu não sou pastor, não vou dar a benção. Tem um cântico de final de culto que quem tem um pouquinho mais de tempo de casa vai lembrar. A gente pode compartilhar aqui, né, Dá? Me ajuda aqui. Parece que... Não? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Não pode te explicar de tudo. Grande beijo, amados. Fiquem todos com Deus. Nós amamos vocês. Em breve estaremos todos juntos novamente. Um abraço. Beijo, gente. Até mais. Que seja rápido. Espera um pouquinho, que ainda tá. Fica torto. Espera, amor. Ainda tá. Amém. Os comentários. Pode ir. Pode tirar?